De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Está conosco aqui o Raimundo Alves. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, o telespectador. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio nossa entrevista conversando sobre o período de 100 dias, né? Estamos um pouco mais de 100 dias da administração da governadora Fátima Bezerra, e eu gostaria que você pudesse compartilhar com a gente sobre as principais ações desenvolvidas pela administração. Eu destaco como principal ponto da administração da governadora Fátima Bezerra o diálogo. A governadora tem desenvolvido, todo o governo tem desenvolvido um diálogo permanente, tanto com os servidores, com o setor produtivo, com toda a sociedade, e a gente tem procurado deixar de forma transparente, tratar tudo de forma transparente, a situação econômica de calamidade que está o Estado, né? Nós estamos dentro de um decreto, da vigência de um decreto de calamidade, essa é a situação real do Estado, mas a gente está tentando desenvolver e apresentar de forma responsável, tentar reduzir os custos do Estado sem diminuir os serviços prestados à população, para quem precisa do serviço do Estado. E essa matemática está dando certo de bater? Essa não é uma matemática fácil, né? Você imagina que a governadora Fátima tomou posse no dia 1º de janeiro com um passivo, somente com os servidores do Estado, um passivo de R$1 bilhão, né, aproximadamente. Então, não é uma questão fácil. Esse é um passivo do Estado, não é de governador, não é de governador passado, não é do governador de plantão, é um passivo do Estado com os servidores, e nós temos tratado isso com absoluta prioridade. Para a gente, para a governadora, a determinação que ela tem dado para todo o secretariado é tratar isso como sendo uma prioridade. Então, além disso, tem questões que a gente não pode relaxar. A segurança pública, por exemplo, nós temos conseguido, nesses 120 dias, mais ou menos, tem conseguido melhorar os índices na segurança pública. Isso está sendo reconhecido pela população, tem sido reconhecido, inclusive, pelos turistas que visitam a nossa cidade. Então, nós estamos trabalhando isso, mesmo sem poder contratar nenhum servidor a mais, porque o Estado hoje está muito acima do limite prudencial, que determina a lei de responsabilidade fiscal, mas a gente tem tratado isso e tem conseguido atingir bons resultados em várias áreas, não só na segurança pública, como na saúde, na educação e em outras áreas que são essenciais para a população. Secretário Raimundo Alves, e com relação à questão do pagamento dos salários atrasados dos servidores, como é que está o andamento das iniciativas que já vêm sendo apontadas pelo governo para tentar arrecadar algum dinheiro fora da programação normal para quitar esses salários passados? O que nós estamos em busca desde o começo do governo é de antecipação de receitas e de receitas extras. Esse é o compromisso da governadora. Todo o recurso que entra a mais no caixa do Estado, seja por antecipação ou por receita extra, é para pagamento desse passivo. Nós estamos conseguindo, a duras penas, pagar o salário dentro do mês trabalhado, né? Desde janeiro, o servidor já sabe que vai receber, dentro do seu mês, do mês que trabalha, vai receber o seu salário. Isso tem sido gratificante para a gente. No entanto, tem todo esse passivo. Nós estamos agora, na próxima sexta-feira, deverá se encerrar o pregão que o governo do Estado lançou para a antecipação da receita dos royalties. Isso é antecipação de receita, significa que o governo está abrindo mão pelos próximos 4 anos dessa receita que são os royalties do petróleo. Antecipando essa receita, isso vai ser totalmente destinado ao pagamento dos servidores, do passivo dos servidores. Isso deverá quitar a nossa expectativa em dando certo o pregão. Isso deverá dar para pagar o salário, o 13º de 2017, pelo menos, e o que resta do salário de novembro. Deverá sobrar mais alguma coisa que a gente vai discutir na mesa de negociação com os servidores públicos, todos os servidores civis, os servidores da segurança pública. Nós vamos discutir qual é a melhor forma da gente
pagar. Agora, esse dinheiro será efetivamente destinado ao pagamento de parte do passivo. Não dá para concluir. Pagaria os aposentados, aí com a folga, né, vai para a Previdência Estadual e com a folga se paga uma parte dos atrasados. Né? Isso, porque na verdade é o seguinte, o passivo que a gente tem é com servidores ativos e inativos. O passivo com os inativos a gente pode pagar com esse recurso. O que sobra um pouco desafoga a conta 100, que dá para a gente pagar os servidores ativos. Secretário, e nesse caso, por exemplo, algumas pessoas se perguntam, vai se antecipar essa receita que é, de certo modo, líquida, certo? Que é de royalties de petróleo. Isso. E mais adiante, como é que ficaria a situação, né? Que alternativas o governo apontaria para tentar esse pós-momento aí, tentar se resolver? O governo está tentando diminuir o custeio da máquina, né? Nós já temos conseguido a economia bastante razoável em algumas áreas, mas a gente vai suprir essa receita que a gente está abrindo mão, vai passar a abrir mão, com antecipação, com redução do custeio. Reduzindo o custeio, nos permite a desafogar e poder tratar isso de forma mais responsável. Isso já tem trazido resultados? Assim, em algumas áreas a gente tem conseguido um resultado bastante razoável, né? O controle, por exemplo, de carros, de veículos, né? A alocação de veículos, o custeio do combustível, isso tem dado uma economia razoável. E para não citar outras áreas, né? Também a gente tem conseguido redução em diversas outras áreas, reduzindo os contratos, né? Nós tivemos uma redução aí de cerca de um pouco mais de 25% nos valores dos contratos de terceirizados. Então, são diversos tipos de contratos que o governo tem conseguido fazer uma economia razoável e a avaliação dos secretários de Planejamento e de Tributação e também da Secretaria de Administração é que, com isso, é possível a gente custear a máquina, mesmo abrindo mão dessa receita. Estamos conversando com o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Rio Grande do Norte, da governadora Fátima Bezerra, Raimundo Alves. Você pode participar com a gente, mande sua pergunta, sugestão, comentário, tira dúvida ao vivo, através do 99922-9519. E eu gostaria de saber, secretário, como é que o governo vê algumas movimentações que são feitas no sentido de tentar pressionar o governo para se conseguir pagamento dos salários? Com naturalidade, né, Robson? Não poderia ser diferente. É a história da governadora, é o movimento sindical. A gente entende o movimento sindical. Eu mesmo também sou oriundo do movimento sindical. Algumas pessoas achavam que não haveria absolutamente nenhum movimento justamente por essa origem, mas continua-se havendo esse tipo de movimentação que o governo considera legítima, né? É legítimo, é natural. Não seria o governo de Fátima Bezerra que iria questionar o movimento sindical ou queria tutelar o movimento sindical. É legítimo, todos os dirigentes sindicais são nossos companheiros históricos, mas nesse momento o papel do movimento sindical é fazer o que eles estão fazendo mesmo. E o papel do governo é apresentar e ser transparente com os números que temos. E apesar do movimento, está havendo compreensão da situação do Estado nessa mesa de negociação? Sim, está havendo compreensão, os dirigentes compreendem isso. Na verdade, o conjunto dos servidores compreendem a situação do Estado, né? Ninguém mais do que os servidores sabem da real situação do Estado. Então, tem sido compreensivo, o debate e a pressão é legítima, o governo trabalha com isso de forma muito tranquila, mas apresentando os números, sendo transparente, não se negando à negociação, os servidores têm compreendido isso, os dirigentes sindicais têm compreendido a situação, apesar da pressão, apesar da necessidade de dar retorno a esses servidores, particularmente os servidores que estão com 4 folhas atrasadas. Não é fácil essa situação, a gente entende, mas eles também têm entendido a situação econômica do Estado. Não é uma situação fácil de administrar. Secretário, e com relação à situação da Previdência, que alguns críticos falam que deveria ser, desde já, o governo fazer, independente do federal, alguns cortes ou aumento da alíquota da Previdência. Como é que o governo se posiciona em relação a essa questão?
Olha, o governo entende que nesse momento não dá para fazer, discutir reforma da Previdência quando nem os salários estão em dias. Então, você chegar para o servidor nesse momento, que está com salário atrasado, e dizer que vai aumentar a alíquota de contribuição, chega a ser injusto. Então, apesar da gente entender que é necessário uma reforma na Previdência, é necessário fazer uma discussão, a discussão só poderá ser feita de forma transparente, que as pessoas possam entender qual é a real situação da Previdência, mas para isso precisa estar com o salário em dia. Não dá para você chegar para o servidor agora, que não está nem recebendo o salário, e dizer, olha, vamos tirar mais 3%, 2% ou 1% que seja do seu salário. Se o cara não está nem recebendo, é injusto fazer essa negociação, essa discussão agora. A discussão será feita e será retomada de forma transparente, junto com todos os servidores, no momento certo, que é o momento que a gente tenha conseguido quitar esse passivo. Secretário, uma coisa importante, você falou no início da entrevista, e com a qual eu concordo, e já de muito tempo eu venho dizendo, que essa crise não é uma crise do poder executivo, do governo do Estado, é uma crise do Estado do Rio Grande do Norte, onde estão inseridos, inclusive, os demais poderes. Tribunal de Justiça, que é o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, a Assembleia, e aí você ainda tem órgãos como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e eu gostaria de saber, a Defensoria Pública está havendo também compreensão, articulação em relação aos demais poderes pelo momento que o Rio Grande do Norte passa? Os outros, de certo modo, estão cedendo também? Assim, a governadora tem, desde no começo do governo, tem tido um canal de negociação com todos os poderes, com todos os outros poderes, o Judiciário, o Legislativo, também com o Ministério Público e a Defensoria Pública, que tem os seus orçamentos próprios e a questão do repasse do duodécimo, né? Agora, por exemplo, no mês de abril, onde a arrecadação do Estado sofreu uma queda bastante razoável, já é histórico isso, só foi possível a gente cumprir um calendário de pagamento estabelecido com os servidores, porque foi negociado com o presidente da Assembleia Legislativa e um atraso no repasse de parte do duodécimo, né? Tivemos a compreensão do Poder Legislativo. Nesse momento, a gente só precisou negociar com o Poder Legislativo. Pode ser que mais na frente a gente tenha que negociar também um atraso nesse sentido com outros poderes. Mas isso a cada dia uma agonia. Muito bem. Secretário, para finalizar, você gostaria de complementar com alguma informação importante ou alguma ação do governo que foi desenvolvida ou que será desenvolvida, compartilhando isso com os nossos telespectadores? Olha, eu só queria fazer esse balanço é interessante a gente fazer, principalmente da relação com os servidores públicos, porque é impressionante, Robson, como o servidor público ele tem a solidariedade da sociedade como um todo, né? Não é a sociedade não vê o servidor público como um privilégio, como algumas pessoas tentam pintar o servidor público como um privilegiado. Não é dessa forma que, nesse momento, a sociedade vê o servidor público do Estado. Muito pelo contrário, a sociedade tem sido solidária com essa situação dos servidores públicos e para a gente é importante esse tratamento, é importante esse diálogo e para a gente eu considero que isso seja um principal ponto de negociação, de transparência do governo da governadora Fátima Bezerra. E a nossa economia do Rio Grande do Norte depende principalmente do salário que vem dos servidores, né? Daí a necessidade de todo mundo dar as mãos para que esse dinheiro circule, né, na nossa economia, inclusive, né? Porque não é só questão administrativa, política, de governo para com os servidores, está envolvida a economia do Rio Grande do Norte, as empresas privadas que sobrevivem desse dinheiro que circula, né? Exatamente, é isso mesmo. Muito bem, eu quero agradecer a participação do secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da professora Fátima Bezerra, aqui conosco o Raimundo Alves. Seja sempre bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado, telespectador. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.